Ei, minha amiga, beijo grande. Amém, amiga, amém. Pronto, começou a gravar. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu só uso o Zoom aqui no encontro. Aí, todo mês é uma reaprendizagem. Onde é que estou compartilhando a tela, minha gente? Alguém me ajuda? Aqui, bem grandão na minha frente. Vocês estão vendo? Já? Top, então. Perfeito. Então, hoje é o nosso segundo encontro do ano do grupo de estudos, né? O grupo de estudos, ele faz parte do Departamento de Educação, aqui do Acalanto Natal, e a gente tinha outro formato. Esse ano, a nossa proposta é trazer um pouco das discussões de alguns textos e ouvir também o que as pessoas trazem de outras referências, né? Então, o nosso encontro está acontecendo a cada terceiro sábado do mês e, ao longo desse primeiro semestre, nós escolhemos um tema guarda-chuva, digamos assim, que o tema é algumas raízes da adoção. Então, estamos trabalhando sobre aqueles temas, digamos, que nós consideramos basais, né, para compreender o processo do adotivo. Hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre a singularidade da história pessoal. E, só recapitulando, né, esses encontros, eles vão funcionar com a colaboração de quem traz outras referências. A gente traz uma referência base aqui, mas a ideia é que a gente tenha referências extras, né? O autor em que a gente se baseia é o Luiz Schettini, que ele é psicólogo, filósofo, teólogo, trabalha com a psicologia clínica e também é professor de psicologia da educação lá da Federal Rural de Pernambuco. E, acima de tudo, é pai por adoção e um grande militante na causa, né? E eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Schettini. Schettini e sua família, né? Que é um grande exemplo para a vivência dos GAs, né? Bom, então, são esses os 3 livros bases que a gente tem utilizado. Hoje, a gente vai trabalhar um capítulo do livro Pedagogia da Adoção. No outro mês, a gente escolheu um capítulo que, inicialmente, a base dele era desse livro aqui do meio, As Dores da Adoção, mas a gente misturou com outras discussões. Dessa vez, escolhemos fazer um pouco diferente. A gente vai utilizar só a discussão que tem nesse livro aqui, mas trazer já outras coisas de fora. Então, vamos lá. Tem um slide ali. Bom, o nosso tema, né, é a singularidade da história pessoal. No encontro passado, a gente começou se perguntando um pouco, né? Nós somos seres predominados pela genética ou somos seres predominados pelo social? E a gente não sai muito da discussão hoje. Entrou alguém? Boa tarde, Maria, seja muito bem-vinda. E hoje a gente se pergunta um pouco, a vida, ela é uma experiência coletiva ou individual? Queria que antes a gente começar a expor um pouco o que Schettini vai refletir, queria escutar vocês, o que vocês acham? A vida é uma experiência individual, a vida é uma experiência coletiva, e aí?
Vou deixar para os psicólogos que tem no grupo aí começar. Boa tarde, Mariana. Mariana, já que você chegou agora, vá logo respondendo. A vida é uma experiência coletiva ou individual? Dá para me ouvir? Dá. Eu era o iPhone, que agora eu entrei pelo meu outro celular. Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Eu acho que, em parte, ela é uma experiência individual, em parte é uma experiência coletiva. Acho que as duas coisas. Deixa eu aproveitar e cumprimentar a Regiane e o Dallenberg, doutor Dallenberg, que eu não tinha visto o pessoal aí na sala, viu? Boa tarde para todos. Eu vou pegar a carona com Mariana e vou entrar nessa também. Eu não consigo perceber a vida como uma experiência individual, né? Por mais que algumas pessoas entendam que são solitários e tudo, mas mesmo assim não existe esse individual. Eu acho que a vida é compartilhada. Tem a experiência coletiva, que é a convivência primeira do nosso lar, né, da nossa família, e aí, claro, com cada suas histórias, e aí começa a vir aumentando o seu meio social, né, a questão da escola, a questão de amizades, a questão de vínculos familiares, e por aí vai. Então, não tem como. E mesmo assim, a gente ainda tem a coletividade, por exemplo, nos comércios que a gente cria afinidade, nos bairros que você vai sempre, que acaba que você... Até o mesmo ônibus que você pega sempre, você acaba que faz vínculos ali naquele local. Então, eu acho que é um pouquinho de cada um. E eu acho que a gente está aprendendo agora com a pandemia a viver essa experiência individual, a entrar dentro de nós mesmos, nos compreendemos mais, que está sendo extremamente positivo. Eu queria comentar o que você falou, que você diz, eu não entendo, né, a vida como uma experiência individual. E eu acho que passa também, às vezes, por fases, né, como você disse. Agora a gente está vivendo uma fase mais introspectiva, né, teoricamente, da vida. E talvez em alguns momentos a vida seja um pouco mais uma experiência individual e às vezes em alguns momentos um pouco mais coletiva, né? E, e acho que a Mariana aí falou de uma maneira muito bacana, né? Acho que não se separam as duas coisas. Mas eu estou muito com a Regiane, que a vida é muito coletiva. Para a gente achar... Na verdade, porque existem experiências que a gente não tem como passar, né? Elas são individuais e intransferíveis, né? Exato. Como, por exemplo, a nossa digital, né? Pessoal intransferível. Por mais que você queira passar essa troca, você não tem como ser igual. E ela é coletiva porque a gente só cresce, né? A gente só tem uma evolução individual porque há trocas. Se a gente se deparar com o diferente, como é que a gente vai crescer? A gente só pode, se a gente concordar, viver só concordando amém, amém, a gente não tem aquela também probabilidade da gente poder ver o diferente, a gente tentar evoluir. Então, não tem como desmembrar, né? Tem situações que é individual, mas não tem como o ser humano viver em sociedade totalmente isolado. Não existe. Sim. E posso complementar? Claro. E é interessante que agora, até com as outras falas, né? É interessante porque, assim, uma experiência, às vezes, coletiva, ela vai ter uma perspectiva individual, né? Porque cada um tem a sua lente ali, já carrega alguma bagagem que te faz ver de alguma forma, né? Cada experiência vai ser única. Então, nessa perspectiva, ela também, mesmo uma experiência coletiva, ela também tem um olhar individual, né?
Exato, porque você só conhece a experiência do mundo a partir de você, né? A partir do seu corpo e a partir da sua mente também, né? E sua mente também é corpo. Então, por exemplo, ontem eu tava com uma criança e a criança disse, porque eu senti uma dor assim, aí a mãe, menina, que coisa que você sentiu dor, isso aí não dói. Ela, dói sim, você não tá no meu corpo para saber quem sente sou eu. Realmente, essa é uma perspectiva super individual, né? A dor quem sente sou eu, você não sabe a dor que eu sinto. Mas, em compensação, ela jamais teria o corpo dela se não fosse a mãe. Nesse caso, ela é filha adotiva e biológica da mesma mãe. Então, eu fiquei pensando, ao mesmo tempo, se ela não tivesse sido gerada por esse corpo, ao mesmo tempo, se ela não tivesse sido alimentada por esse corpo, ela não sobreviveria, né? E a gente, mesmo que a gente cresça, e a gente não precise mais do outro diretamente, por exemplo, para mamar, qualquer coisa que a gente coma, hoje em dia, a gente precisa do outro. Ou a gente está parando aqui para plantar arroz e feijão. Ninguém está parando para plantar arroz e feijão. A gente pode, ok, mas o que a gente come, o que a gente veste, foram outras mãos que fizeram. Eu não fiz essa camisa da Tailândia. Foram outras mãos que foram ali e colheram, foram outras mãos que foram ali e produziram, né? Então, e eu acho que Regiane levantou um ponto super importante. A pandemia tem sido um momento chave, né, para a gente compreender. Então, a partir do momento que, sei lá, o entregador X parou, precisou reduzir o seu trabalho de alguma forma, modificar o seu trabalho de alguma forma, o produto que chega até mim chega de outra forma também. Então, ou então... Mas é justamente isso. É justamente isso. Faz o papel dele, mas se forem duas pessoas distintas a receber o produto, cada um tem sua personalidade. Então, cada um vai ter uma forma de reagir àquilo. Então, se a pessoa for divertida, brincalhona, séria, o que for, ela vai responder conforme o estado de espírito dela, naquele momento e tudo mais. Então, por isso que até a pessoa, quando vai fazer uma devolutiva, depende de quem está ouvindo, está vendo, para poder a gente ver como vai ser essa representação, né? Exato, exatamente. Então, essa discussão digamos assim, a base para o que o Schettini vai descrever nesse capítulo. Deixa eu passar aqui. Então, tem uma das citações dele, a pessoa humana, no fim das contas, deixa eu afastar aqui que vocês estão na frente, é a consequência do que é próprio de cada parte, mas que só se apresenta na sua humanidade quando percebida e sentida pela significação do todo, isto é, o que resulta da conjunção de suas partes. Ou seja, eu botei aí a figurinha daquele filme, como é o nome desse filme? Divertidamente, né? Que são as diversas emoções dentro da cabeça, que as emoções são dela, mas essas emoções, digamos assim, elas só vivem, elas só têm uma reação de acordo com aquilo que vem de fora, né? E todas as emoções compõem um só indivíduo. Então, inicialmente, o Schettini, ele traz essa discussão para que a gente consiga compreender que não importa se a gente é pai por adoção, pretendente, pai sem ser por adoção legal, se a gente é filho, se a gente é sobrinho, não importa se a gente está num espaço de acolhimento institucional, não importa. A gente é essa junção, né? Todo mundo é essa junção de diversas partes, do interno e do externo. E isso, muitas vezes, é o que nos traz uma unidade, né? Como seres humanos também.
E daí a gente pode lembrar, por exemplo, das teorias do desenvolvimento, né? Aqui eu botei 3 rapazinhos bem conhecidos dessas teorias, né? O Piaget, o Vallon, o Vygotsky, que eles, em algum momento, né, olharam a vida mais numa perspectiva individual e outros momentos mais coletiva. E que hoje a gente compreende que essas teorias, elas corroboram umas com as outras, né? Para a gente conseguir entender o ser humano em sua complexidade, né? Então, por exemplo, se em algum momento o Piaget achou que precisava desenvolver para aprender, você precisa primeiro crescer para aprender certas coisas, enquanto que o Vygotsky achava que você precisava aprender para crescer. A gente sabe hoje que existe uma relação inseparável, né, dos 2 pontos aí. Então, é esse equilíbrio e essa mistura que nos forma. E, às vezes, parece que a gente esquece um pouco disso, né? E é fundamental que a gente compreenda isso no processo da adoção. As meninas aí da psicologia que sabem muito mais que eu, vocês querem comentar mais alguma coisa? Então, vamos para frente. E daí tem uma citação dele também, que ele fala assim: não tem sentido humano o esforço de esperar que o outro seja a reprodução dos nossos desejos, sem levar em conta o que constitui o outro como legítimo outro. E nesse trecho, o que ele busca expor é que nós temos, exatamente por sermos feitos dessa mistura de coisas e cada um vê o mundo de uma forma. No encontro passado, a gente falava, por exemplo, de gêmeos que eram extremamente diferentes, mesmo geneticamente iguais. Então, já que cada um é um ser diferente, não tem sentido a gente querer padronizar. E aqui, como eu estava com essa criança ontem, eu trouxe aqui uma imagem. Eu procurei o episódio para passar para vocês, mas não tem, é um episódio novo, que não tem ainda nas plataformas streaming, só tem na TV mesmo. E esse aqui é um desenho, O Incrível Mundo de Gumball, acho que é isso. Quem tem mais contato com criança aí. E nesse desenho, os personagens são esses daí, extremamente diferentes uns dos outros. E eles estão em uma escola, né, um ambiente que eles convivem como se fossem crianças, né? É uma metáfora bem bela, né, do que nós somos todos muito diferentes. E ontem, passando na TV, o diretor dessa escola pedia para que todos fossem normais, todos fossem humanos que nem ele. O diretor era humano. E nada poderia ser feito mais de forma anormal. Então, por exemplo, esse olhinho aqui com asas que vocês estão vendo, ele tinha como poder abrir portas fazendo uma força lá. E o diretor disse: não, você não pode mais fazer desse jeito, você tem que abrir a porta do jeito convencional. Como é que um olhinho com asas ia abrir a porta de um jeito convencional? Esse olhinho batia na porta e se machucava para conseguir abrir a porta do jeito esperado, da forma com que o diretor ficasse satisfeito, a forma com que ele ordenou, né? E eu achei uma metáfora muito bela. Eu procurei o episódio e não encontrei, mas eu achei uma metáfora muito bacana, bonita, de
da gente pensar sobre isso que o Schettini está falando aqui nesse trecho, que é impossível, né, a gente tentar acabar com essas pluralidades, né? Ele até mesmo no trecho mais à frente vai dizer que consiga se encaixar nesse padrão, nessa expectativa, muitas vezes a gente precisa violentar o nosso próprio ser, a nossa própria essência. Então, alguém entrou? Alguém falou? Então, essa cena, né, retrata muito isso. Para o olhinho conseguir abrir a porta do jeito que era convencional e não do jeito que ele podia, do jeito que o diretor queria e não do jeito que ele era, ele teve que se machucar, ele teve que ferir o próprio ser para caber, para encaixar, para preencher uma expectativa, um desejo do outro. Mas, em compensação, eu acho que esse tema da pluralidade é algo que vem ganhando cada vez mais força, né? Eu acho que eu não tenho nem 30 anos, mas vocês que já têm um pouco mais de experiência podem me falar, por exemplo, de como era a criação nas famílias, as expectativas, com relação, por exemplo, às profissões, como é que era diferente de hoje em dia, de como hoje em dia se trata as crianças, se era diferente na realidade. Vocês conseguem ver uma maior aceitação às diferenças individuais, às características individuais de cada ser humano, do que vocês viveram, do que vocês viam, né? Antigamente, ou então até mesmo com pessoas mais velhas para hoje em dia, vocês conseguem ver isso? Eu consigo, Marilinha, assim, eu percebo nessa geração mais jovem uma flexibilidade maior para compreender essas diferenças. Por exemplo, se você pegar uma pessoa de 50, de 40, de mais idade, ela vai ter uma visão de um deficiente, de uma pessoa de gênero, né, diferente do que hoje uma criança enxerga. Eu vejo que as crianças elas percebem isso hoje com uma consciência muito mais natural. Assim, o coleguinha que é diferente dele, assim, que, por exemplo, tem uma deficiência física, ele vê como igual, ele vê como uma criança também como ele. Já antigamente não. Eu me lembro bem, na época que eu fazia jardim de infância, né, muitos anos atrás, que eu já estou com quase 50, a gente tinha um coleguinha, era um único, que ele era deficiente físico, ele era cadeirante. E assim, ele era tido como um coitadinho, tal, nas brincadeiras ele ficava na hora do jardim, né, na hora do recreio, sentadinho na cadeira dele, ninguém interagia com ele. E hoje não, assim, eu percebo que as crianças, ao invés de correr, pular, elas procuram estar junto. Eu percebo essa pequena diferença. Acho também que as crianças, por exemplo, em relação à consciência ecológica, elas têm uma consciência muito maior do que a gente tem. Então, eu percebo que essas gerações mais jovens, né, elas são mais adaptadas a esse tipo de tratativa, assim, com os diferentes. Inclusive nessa parte da sexualidade, assim, eles encaram com muito mais naturalidade do que a gente. Isso, massa. Alguém mais? O que vocês acham? E, por exemplo, vocês acham que na mídia, nos filmes, nas propagandas, a gente tem mais a pluralidade real da realidade, né, no fundo? Assim, a educação tem mostrado para a gente, tem lutado muito com essa questão da inclusão. Há muito tempo, a gente percebia que isso foi empurrado,
goela abaixo, no sentido de que, apareceu a inclusão, né? E aí, de repente, as instituições escolares estavam usando não a inclusão, mas a inserção de crianças especiais. Inseria criança e não preparava, ou se preparava, os profissionais não conseguiam colocar em prática aquilo que tinha feito nos cursos, e principalmente na área pública, né, e ficando uma coisa meio que sempre dentro da sala excluída. E aí vem a fala de Ana Alzira, quando coloca a visão da população atual, né, das crianças e dos jovens de hoje, que já estão nascendo com essa proposta de inclusão, de ver o diferente não tão diferente assim, percebendo que todos nós temos diferenças, né, que todos nós temos nossas singularidades dentro do nosso processo do ser, né, e que compreende melhor, coisa que isso é como se estivesse acontecendo uma transição, e essa inserção está começando a se tornar inclusão. É uma coisa que natural, está indo devagar, mas está indo constante, que a própria população menor, né, de crianças e adolescentes, estão compreendendo de forma diferenciada e nos ensinando. Né? Então, a coisa está mudando, o tempo está passando, o processo evolutivo está acontecendo, e a gente percebe de forma muito lenta. Hoje eu estava fazendo um curso na ABPP e eles estavam falando exatamente dessa exclusão, no sentido de que os incluídos estão dentro de uma perspectiva educacional, e nessa perspectiva, como é que se promove esses excluídos? No sentido de que, deixa passar, você não pode reprovar mesmo, vai passando, ou realiza atividades diferenciadas, proporciona algo que possa, um currículo adaptado, e aí vai com algumas situações que promovam aquele ser humano e faça com que ele perceba que ele também está aprendendo, mesmo que ele compreenda que ele não está aprendendo no mesmo ritmo do outro. E aí você pode parar para perguntar, quem é que aprende no mesmo ritmo? Né? Então, é complexo isso. Mas aí, Rejane, eu também vejo que a globalização, a informática, esse mundo virtual tem favorecido algumas coisas, né? Porque muitas situações, os filhos são reflexos dos pais. Então, se os pais conseguem abrir um pouco o leque, né, desse processo da inclusão, os filhos têm mais probabilidade de também ter acesso. Né? Então, assim, vai muito essa questão justamente de ter um deficiente na sala de aula, do pai explicar para o filho que aquele coleguinha pode ser igual a outros, né? Que não é uma deficiência física ou mental, ou até mesmo a questão da adoção. Né? Porque, trazendo para a questão da adoção, antigamente ainda tem, mas tem diminuído. Tem pais que diziam, não, meu filho, não se aproxime desse menino, não, porque esse menino é adotado. Então, a gente sabe que tem essa história do bullying. Então, eu acredito que tanto os adultos estão tentando entrar nesse novo, né, que não é novo, na verdade, mas as crianças também, elas têm mais uma chance, né, quando os pais são mais abertos também. Então, os pais, quanto mais preconceituosos, os filhos vão ter mais resistências, vão ter até medo de defender. Né? Então, quanto mais esses pais sejam abertos, mais essa chance também vem. Então, eu vejo que é um processo, né, de realmente de uma modernidade, de uma evolução, né? E as pessoas estão, de repente, não sei se por livre e espontânea vontade ou por pressão, estão tendo que evoluir, de alguma forma. Né? Perfeito, Valesca. Eu queria pegar o gancho na tua fala para explicar algumas coisas que a gente colocou aqui nesse slide, né? Que existe todo um arcabouço que colabora hoje para que a pluralidade tenha o seu lugar, tenha o seu espaço cada vez maior dentro da sociedade e dentro do nosso pensamento, né? Então, por exemplo, aqui, como você disse aí, a globalização, ela vai chegando nos lugares, ela vai reunindo
as pessoas, as coisas e as culturas, mas tem certo momento que ela não consegue unificar tudo, e nem vai unificar. Então, é aquela bela história, se você não pode com o inimigo, junte-se a ele. E aí, o próprio sistema, até mesmo econômico, ele vai se reorganizando. McDonald's vender arroz com feijão há 20 anos atrás, McDonald's era só refrigerante e hambúrguer. Só que eles foram percebendo que eles precisavam se adaptar às particularidades de cada ambiente. Então, se você chega no Brasil, você vai ter arroz com feijão. Se você chega, sei lá, na França, o McDonald's vai vender croissant. Se você chega na Índia, o McDonald's vai vender aqueles bolinhos fritadinhos lá da Índia. E aí, o próprio sistema econômico, ele vai se reorganizando e vai se personalizando. A educação também vai se personalizando. Hoje em dia, a gente ouve falar sobre ensino híbrido. Um dos principais elementos, por exemplo, é a personalização desse ensino, não é? Então, é aquela velha história, praticamente fazendo propaganda de graça aqui do Itaú Personalité, feito para você. Então, o mundo está se adaptando a você, a pessoa que gosta de ir ao supermercado e comprar, escolher as coisas, pegar na mão e escolher, perfeito, temos supermercados para você. Mas você é a pessoa que gosta de ficar sentadinha na sua cama e tem preguiça de ir no supermercado, não tem problema, perfeito. Temos o supermercado online aqui para você. Então, como você disse, né, por bem ou por mal, existe estruturalmente agora uma série de coisas que nos faz agir de uma forma mais aberta às particularidades e uma forma que também nos faz pensar de maneira mais aberta. Então, por exemplo, a mídia, hoje em dia, né, por isso que eu coloquei aqui a Malhação, eu acho que foi um ano inteiro aí de Malhação, com o nome da Malhação era Malhação Viva a Diferença. E o que é dito na mídia, o que é posto na mídia, conduz muitas vezes as nossas conversas e os nossos pensamentos. Estudiosos da área da mídia, tanto aqui no Brasil quanto fora, indicam que mais de 90% daquilo que a gente conversa com outras pessoas e daquilo que a gente até mesmo pensa são pautas colocadas pela mídia. Então, o respeito às particularidades, a possibilidade da liberdade de ser quem você quiser, lógico que ainda hoje enfrenta muitas barreiras. Se a gente disser que é de boas, que é tranquilo, a aceitação de pessoas trans, a gente está mentindo, a gente está querendo tapar o sol com a peneira, né? Mas que há 50 anos atrás, a forma com que a gente lidava com esse tipo de situação era diferente, muito mais fechada, aí realmente é verdade, né? Então, até mesmo as pessoas talvez não conseguissem ser esse diferente, né? Porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer ser acolhido de alguma forma, mesmo os mais rebeldes, mesmo, eu quero ser o rebelde. Você discorda de um grupo, mas por outro grupo você é aceito, você é acolhido. Então, eu acredito que até mesmo a expressão da própria essência, né, de cada um acaba sendo mais possível nesse mundo. Eu estou vendo aqui que a Regiane está animada. Fala, Regiane. Não, foi o meu despertador que tocou, só fui desligar. Mas eu queria falar uma coisa assim sobre isso. Dentro desse contexto, Marilinha, a gente vê
a questão até da aceitação de casais homossexuais para adoção, como há ainda o preconceito. Hoje isso tem caído bastante, né? Tem ido à terra, tem sido... Acho que alguém compartilhou num grupo aí, acho que de pós-adoção, que a primeira mulher trans conseguiu adotar 3 filhos, 2 eram trans, acho. Então, assim, eu acho que isso hoje está caindo por terra, né? Está se mostrando que o diferente pode contribuir igualmente, pode amar igualmente, pode ser bem-sucedido igualmente ao padrão imposto pela sociedade, né? A gente vê isso agora de uma forma assim, acontecendo de uma forma devagar, mas contínua. Isso, você me despertou até mesmo uma curiosidade. Dalembert, você poderia dizer para a gente quando foi que essas organizações diferentes de família começaram a conseguir fazer as adoções legais? Porque eu lembro que existiam discussões específicas, né, para isso? Ou eu estou viajando nas maioneses? Viva a diferença mesmo, Eliane. Seja muito bem-vinda, Liliana. Eu nem tinha te dado boa tarde. Dalembert, cadê você? Cadê você? Cadê você? Ah, não está conseguindo abrir o microfone? Eu coloquei aqui. Ask to unmute. Tenta agora, Dalembert. Conseguiu, ó. Conseguiu, pronto, perfeito. Você me ouve? Ouvimos. Você poderia repetir, por gentileza, a pergunta? A pergunta era mais, assim, pensando no lado do direito, né? A permissão, o aval, por exemplo, para que casais homoafetivos adotassem crianças, de quando é isso? De quando essas novas configurações familiares elas foram legalmente inseridas ou legalmente aceitas com mais facilidade nos processos de adoção? Olha, primeiramente, boa tarde a todos, né? E especialmente a Mariana pela saudação inicial que ela me fez. Isso não é muito recente, não. Principalmente no sentido de você ter uma possibilidade de um trânsito na via judicial com mais tranquilidade. Isso é uma coisa relativamente recente. E foi muito facilitado aqui e ali por alguns juízes que isoladamente tomavam essas providências e não raras vezes na segunda instância isso era revertido. Quando eu falo de juiz de primeira instância, tem juiz de primeira instância e segunda instância, normalmente. E às vezes os tribunais, onde você tem uma configuração de desembargadores que geralmente são pessoas de uma maior idade, e existe uma certa resistência nessas câmaras, principalmente na segunda instância, com relação a essas, entre aspas, novas configurações de família. Mas, de um modo geral, a partir da decisão do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, quando ele sedimentou lá a questão da família e que fez uma interpretação, uma leitura mais ampla e abrangente do dispositivo constitucional que tratava de família, permitindo um alargamento suficiente para acolher dentro daquele conceito as uniões homoafetivas e as famílias homoafetivas como relação de pessoas suficiente para caracterizar uma família e uma unidade familiar, e obviamente constituindo uma família ou unidade familiar, ela teria condições de proporcionar a uma criança que estivesse sendo adotada a primeira exigência que se tem por força do próprio ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a criança tenha primeiramente uma convivência familiar, que depois da convivência familiar que ela vai ter uma convivência coletiva, onde você tem um ambiente escolar e a sociedade como um todo, até chegar à convivência pública e política do Estado, numa acepção mais ampla. Então, a partir dessa decisão do Supremo, aí sim, o Poder Judiciário brasileiro como um todo se tornou mais aberto, digamos assim, para a aceitação e o deferimento de adoções
por parte de famílias homoafetivas. O que a gente observa dentro do direito de família, e aí principalmente com carga sociológica, e não só do direito, né, da letra fria da lei, sociologia jurídica, por exemplo, que é uma parte da sociologia que estuda o direito, é que apesar disso ter sensibilizado o Poder Judiciário, e foi importantíssimo que tivesse sensibilizado principalmente a Corte de Cúpula do país, que é o Supremo Tribunal Federal, porque quando ele decide, nessa decisão que ele tomou, é uma das decisões que a gente chama em direito, que tem efeito vinculante, ou seja, ela vai vincular todas as instâncias inferiores, mas isso não se deu de forma, que é importante a gente ver com base na sociologia jurídica, é que isso não se deu de forma assim, como é que eu posso dizer para vocês, de forma tranquila e linear, não. Muitas vezes você se depara com situações em que você consegue a adoção e vê que a adoção foi deferida, mas você vê que ali teve aquele reconhecimento judicial meio assim que tolerando a situação. Fazendo aqui porque o Supremo já decidiu mesmo, mas talvez se o Supremo já não tivesse decidido, você não tivesse ainda uma resistência, porque depende da configuração do juiz, essa mesma singularidade que a gente estava falando aí na abertura da reunião. Existe para juiz também, existe para desembargadores, que são seres humanos e tem suas singularidades. Então, muitas vezes, eles ainda têm certas travas, que se não tivesse sido essa decisão do Supremo, não seria surpreendente aqui e ali a gente se deparar com situações em que você não tivesse condições de obter a adoção de uma criança, também por se tratar de uma família homoafetiva ou de uma união homoafetiva. Só para... E aí não exatamente em cima do que você perguntou, mas complementando um pouco do que tinha falado antes, porque, como eu disse, eu estava com trava no microfone. Uma ou duas vezes que você pediu para falar, eu tentei abrir aqui e estava travado. Mas quando você colocou aquele trechinho lá, aquele quadro anterior, que se a gente nós teríamos o direito de exigir que o outro fosse o nosso desejo, né? Algo parecido com isso. Isso, exatamente, Maria. Obrigado. Não tem sentido humano o esforço de esperar que o outro seja a produção do nosso desejo. Eu pensei diretamente, quando eu li isso aí, na boa e velha relação pais e filhos, entendeu? Eu vivi isso na pele. Eu tive uma discussão muito séria com meu pai para seguir a carreira profissional que eu queria, que ele queria que eu seguisse uma outra carreira profissional. E a gente brigou e ficou um tempão sem se falar, porque eu não cedi à pressão dele e resolvi me bancar e seguir a linha profissional que eu queria para a minha vida. Então, assim, quando o cara coloca aí o esquetinho no caso, não tem sentido humano o esforço de esperar que o outro seja a reprodução do nosso desejo. Beleza. Na linha que ele defende, nos tempos que nós vivemos, com a riqueza de debates e discussões que a gente tem hoje em dia na sociedade, então é para gente pensar assim, realmente tem muito sentido. Mas, por outro lado, por outro ponto de vista, tanto tem sentido humano que meu pai pensava assim, e conheço muita gente da minha geração que pensa assim também. Senão meu filho se meu filho inventar de fazer isso aqui, eu vou lascar a vida dele. Lá em casa, se ele quiser sair lá de casa. Gente mais nova do que eu, gente da minha geração. Então, assim, tanto tem sentido humano que tem seres humanos que continuam pensando assim. Então, aí volta para aquela fala inicial nossa, que é a questão da singularidade. Então, quanto mais a gente conseguir aprender com nós mesmos, com as nossas singularidades, com as nossas experiências, e olhar para dentro primeiro, e olhar para fora, e olhar para dentro, e olhar para fora, com as nossas experiências do dia a dia, com aquilo que a gente tem. A gente próprio, às vezes, não se conhece. Né? Sócrates já pregava lá o autoconhecimento há 3, 4 séculos antes de Cristo, que era a primeira linha da teoria que ele defendia para ele. Conhece a ti mesmo e o universo e os deuses te serão revelados. Então, muitas vezes, a gente mesmo não se conhece, que dá você ou aceitar, ou ter a pressuposição que alguém pudesse saber o que é melhor para você, que às vezes você nem mesmo sabe o que é melhor para você, que você não se conhece direito. Então, até para isso, é interessante que a gente tenha isso em mente para nos buscarmos o nosso próprio autoconhecimento cada vez mais e nos identificarmos com as experiências que a gente tem, porque isso fatalmente vai nos tornar cada vez mais humanos, primeiro com a gente mesmo e com quem está à nossa volta. E aí, na fala inicial, ainda que eu também tinha tido a oportunidade de falar, acompanho
totalmente, acompanho as inteiras, como a gente diz em direito, a relatora, no caso, Mariana, quando falou lá inicialmente que nós temos espaço tanto para o individual quanto para o coletivo, eu também penso perfeitamente assim. As experiências nossas que são próprias do individual, que não adianta você estar num estádio de futebol, que você vai viver aquilo sozinho. Quando o seu time faz um gol, você tem uma reação que é sua. Por mais que você esteja ali com 3 milhões de pessoas do seu lado, você não vai necessariamente reagir que nem os outros. E tem experiências que você só vai conseguir se identificar e ver diferenças suas e ver semelhanças suas, você comparando isso com outra pessoa. O Robson Crusoe, por exemplo, quando foi lá para a ilha, ele buscou, humanamente, ele ficou restrito a sexta-feira, depois que achou sexta-feira, mas até achar sexta-feira, as experiências que ele tinha como ser humano era com a caça que ele abatia para comer, era com a eventual medo de um ataque pirata, que pudesse vir e acabar mais ainda com a vida dele. Enfim, temos exemplos à exaustão, tanto nas nossas próprias vidas quanto na literatura, que eu acho que cada vez mais ratificam realmente essa questão aí de nós sermos resultado tanto do individual quanto do coletivo, e que também eu acho que se assemelha um pouco com o tema do nosso encontro anterior, que era a questão do ambiental e do biológico, né? Acho que é isso. Casa perfeitamente o que a gente viu antes. Isso. E aí, trazendo exatamente para essa relação parental, para essa relação familiar, ele diz que quando pensamos no filho que surge no mistério do nosso desejo, precisamos, ao mesmo tempo, senti-lo como alguém que trará em si também algo que certamente frustrará parte do que compõe o nosso desejo de filho. Ou seja, o filho vai frustrar você. Ele não vai ser o que você desejou, não vai ser o seu sonho. Mas isso não implica obrigatoriamente que isso seja ruim. Então, por exemplo, eu fui pesquisar uma imagenzinha de expectativa e realidade. A gigantesca maioria de expectativa e realidade que eu encontrei de imagens era expectativa maravilhosa e a realidade algo horrível. O ruim, o engraçado, tão ruim que é engraçado. Aí eu encontrei essa daqui, uma que não é que seja ruim, é diferente. É simplesmente diferente. Beber, se divertir, sair com os amigos e tal, é legal? É legal. Ter um filho, amar, cuidar, é legal? É legal. Então, às vezes, a nossa perspectiva, né, de lidar com a frustração é que complica, né, as coisas. É como se a frustração, a desilusão na realidade, né, é como se a desilusão fosse sempre algo ruim. E daí eu lembro de umas falas, de umas palestras de uma monja Koen, que é uma monja budista, e ela quando ela fala dessa questão da desilusão, ela comenta de um dos seus mestres lá, um dos monges que dizia, que brincava, né, dizendo, eu quero criar a religião do desilusionismo. Porque a partir do momento que as pessoas tiram a ilusão passam pela desilusão, é que elas conseguem enxergar a realidade como ela é. Enxergar a realidade como ela é e apreciar essa realidade, conviver com essa realidade. Então, isso serve para muita coisa na nossa vida e, especialmente, talvez, quem sabe, seja até mesmo o início, né, nas nossas relações familiares, especialmente na nossa relação parental. Então, naturalmente, ninguém no mundo vai ser do jeito que uma outra pessoa imaginou. Tanto é que depois é que ele vai falar que é como se nós fôssemos uma obra de arte. E uma obra de arte ela é passível, né, de interpretações.
Às vezes, as outras pessoas realmente, no fundo, também a gente não pode... o que eu compreendi, né, da fala do Schettini é que a gente também não pode crucificar, digamos assim, essa expectativa que é criada pelos pais. Porque antes da espera, antes da chegada, a espera já estava ali, o desejo já estava ali. Né? E quando a gente fala em adoção, especialmente quando a gente fala numa adoção, entre aspas, tardia, né? Existe esse desejo pelos dois lados, né? Então, o desejo, a imaginação... Opa! Eu estou aqui, gente? Vocês estão me ouvindo? Então, apareceu mais... Estamos, você está normal. Eu não sei por que aconteceu algo aqui. Está gravando? Vocês estão vendo que está gravando ainda? Acho que sim, né? Saiu do ar aqui. Tá gravando sim. Tá com aquele símbolozinho. Certo, voltou aqui. Apareceu uma imagem aqui para mim, mas eu acho que deu certo. Pronto, então, ele fala sobre isso, né? Que existe, antes da chegada do filho, existe o desejo, o espaço dele que está ali, já criado. E a gente não pode negar também que isso aconteça. Agora, existem níveis, né, dessa expectativa, dessa criação, dessa ilusão, né? Porque a imaginação ela tem um papel importante na nossa ação de vida, no nosso desenvolvimento. Mas tudo exagerado, né, faz mal. Então, ao mesmo tempo que se a gente vive somente na nossa imaginação, se a gente enxerga o mundo somente com a nossa imaginação, a gente não enxerga a realidade, que é a única coisa que a gente tem. No fundo, a realidade é a única coisa que a gente tem, né? Que também se confunde, uma idealização, né, Mariana? É isso. Que se confunde também. Lógico que a realidade também é o nosso pensamento. O nosso pensamento também é real, né? Mas a idealização é que não, né? As meninas da psicologia queriam complementar, né? Fala aí. Eu fico super curiosa para ouvir. Eu falei meninas, mas na verdade eu acho que só tem Valesca aqui, psicóloga. Viu? Não sei se Leiliane é psicóloga, mas eu acho que... Mas tu aí da psicopedagogia, da psicologia da vida. Leiliane não é não. Bom, mas então, complementando isso, voltando para o olhar, né? Voltando o olhar para a especificidade da adoção, o que ele vai dizer é que a origem biológica do filho adotivo, ela não desaparece da sua história pessoal, mesmo com o estabelecimento da parentalidade afetiva, mais saudável e profunda que ela seja. Então, a gente precisa... Essa ideia, né, de se desiludir no bom sentido, de que as marcas da origem biológica desse filho, elas não vão desaparecer. Né? As marcas, às vezes, até mesmo históricas, da vida que era anterior ao encontro de vocês, ela também não vai desaparecer, por mais profunda e saudável que essa relação parental seja, né? Então, é importante deixar que esse véu, digamos assim, de algumas ilusões caiam, né? Marilinha, com relação a isso, aconteceu uma coisa bem interessante em relação ao meu sentimento e ao meu olhar em relação a isso, porque às vezes é difícil para a gente entender esse vínculo que permanece
mesmo diante de uma situação ruim, né? Assim, traumática e tudo. Só que, por exemplo, eu fiz terapia e eu consegui, através da terapia, ressignificar esse olhar que eu tinha em relação a esse sentimento, a esse apego, a esse buscar estar junto, apesar de tudo, porque, assim, a gente trabalhou uma linha que eu achei bem interessante, de eu entender que essa pessoa não chegaria, esse filho não chegaria na vida da gente se não existisse o canal, que ele precisaria ser utilizado para vir ao mundo. No meu caso, eu não posso ter filhos, então alguém teve que ter esse filho por mim. Então, o meu sentimento, ao invés de incompreensão por essa pessoa ser amada igualmente ou amada de uma forma, né, tão intensa, entender que assim o meu sentimento para com ela deve ser de gratidão, porque se eu esperasse que esse filho tivesse nascido através de mim, isso não iria acontecer, eu não teria tido essa oportunidade. Então, assim, houve, no meu caso, uma ressignificação de como eu enxergava, de como eu sentia, né, essa relação que persiste, apesar de todo sofrimento, apesar de toda história não positiva, vamos dizer assim, que ocorreu. Rejane. É importante a gente lembrar que todos nós, como Lídia Weber muito bem coloca, que todos nós temos uma mochilinha com a nossa história. E a origem biológica, ela não desaparece, né? Eu sou madrinha profissional e acompanho algumas crianças acolhidas que estão destituídas, né? E tem algumas crianças que elas gostariam muito de esquecer a sua história parental biológica. E aí a gente trabalha junto com a psicóloga que acompanha e o trabalho que a gente desenvolve de mostrar que não. O tempo afetivo de construção que ele vai ter, ou em outra família, ou durante a sua própria vida, na reconstrução da sua vida, de construir sua história, né? Isso vai fazer com que essa pessoa vá diluindo isso, compreendendo melhor, como a Ana Alzira bem colocou, ressignificando conceitos, né? Conhecimentos, e aí a coisa vai começando a mudar, eu digo muito para eles, olha, essas marcas, elas ficam. Agora, como a gente trabalha essas marcas, é diferente. Tem marcas que você trabalha, que essas marcas vão ficar mais fortes, com suco maior. Outras não, vão se fechar como se fosse uma plástica e vai tranquilamente passando, né? Mas essa origem faz parte, né? Ela vai ser trabalhada de uma forma ao longo da vida. Por exemplo, está passando um filme e acontece alguma coisa nesse filme que lhe remete à sua história de origem. Ou você está viajando e você passa, ou andando na cidade que você nasceu, você passa em alguma rua que você sequer lembrava que era aquela, e você se vê naquela rua e diz, meu Deus, eu conheço essa rua, e começa a lembrar que era pequenininho, que caminhava naquela rua e tal, tal, tal. Então, isso aí, essa origem, é o que a Lídia diz que tem que ser reestruturada, trabalhada, jamais esquecida, né? E a gente sabe que tem algumas pessoas que vivem a adoção que têm dificuldade de lidar com isso, e aí precisa ressignificar essas histórias para que tudo dê certo, né? Rejane, uma curiosidade. Os pais também precisam ressignificar o momento em que eles tinham essa ilusão, depois da desilusão? Da sua experiência. Eu acredito que sim. Valesca, me ajuda aí. Mas eu acredito que sim, porque
existe dentro dessa perspectiva um sonho, uma idealização, né, muito grande no sentido de uma perfeição, de que vai chegar uma criança na minha casa e que vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito, ela vai se adaptar perfeitamente, ela vai conseguir seguir as nossas regras, os nossos gostos alimentares, a nossa vida social, e ela vai se adaptar perfeitamente. Esse é o ideal que muitos pais compreendem. Só que, na realidade, vai vir crianças que não gostam de televisão, que não gostam de tomate, que não gostam de cenoura, que não gostam de carne, que é uma realidade muito natural na origem, né? Socialmente carente, de não ter acesso à carne, então eu não gosto. Né? Meu filho dizia, eu odeio açaí. Aí eu digo, você já conhece? Não, então prove. Aí, quando vê, está levando os amigos para tomar açaí. Eu digo, como assim? Aí eu descobri que eu gosto. Então, assim, as crianças até, elas vêm tão assim, assombradas, que elas não se permitem conhecer novas possibilidades em algumas situações. Uns mais, outros menos, existe uma maleabilidade. E aí, isso aí precisa existir com os pais também, né? Os pretendentes à adoção, sejam qualquer forma de parentalidade que exista, eles precisam entender que existe uma singularidade ali, existe uma história, existe uma origem, e que você tem que levar em consideração. Se você não tiver predisposto a essa realidade, sofre ambos, né? Sofre ambos, né? E a gente tem visto aí muitas devoluções por coisas muito simples, por essas questões de compreensão, né? De ressignificação, né? Do outro. Entendi, perfeito. Então, para as expectativas, o que Schettini, digamos assim, vamos brincar, né? O que Schettini receita é o acolhimento dessa realidade. E aí vocês imaginam por que a gente escolheu essa imagem aí de colocar várias mãos acolhendo, segurando outra mão? Não? Na discussão passada, tá fechado teu microfone, Regina. Não, eu estou dizendo que tem várias leituras, né? Por exemplo, se a gente for trabalhar a diversidade de cores, tem um olhar, né? Se a gente for olhar como se estivesse pedindo socorro, é uma tábua, né, de salvação que eu preciso me agarrar aí. Essa é a minha oportunidade, tudo. Então, tem alguns, uma leitura de imagem que dá para a gente seguir, uma mais experiente, outras ainda em aprendizagem, né? Tentando pegar, puxa, ele é maior, né? Essa mão é maior, ela sabe mais, ela vai dar certo, né? Eu confio, né? Então tem muita história por aí, né? Massa, massa. E a relação que a gente quis fazer foi um pouco com a discussão que a gente teve no mês passado, de que o acolhimento da criança não pode depender da família extensiva, mas é extremamente importante que ele aconteça, que o acolhimento aconteça não só pelo pai, pela mãe, mas que aconteça pelo avô, pela avó, pelo tio, pela escola. Então, no fundo, quando o Schettini vai escrever esse capítulo, né, sobre a singularidade da história pessoal, pelo menos quando a Arnese Leifes nada mais do que a atitude adotiva, né? Ter a atitude adotiva para com o filho adotado. No fundo, é isso, é buscar ter esse amor que não é um amor ilusório, né? Mas um amor da realidade. Um amor da imaginação também até pode ser, mas que enxerga, né? Que abre os olhos para enxergar o outro como ele é. Então,
eu acho assim, que tem uma frase, inclusive, dele aqui, que para mim é muito marcante e que resume muita coisa do processo de adoção e que resume praticamente o que é família, né? Ele diz assim: a parentalidade resulta da transformação do que é puramente biológico naquilo que é profundamente afetivo. Então, às vezes, eu acredito que essa frase aí, ela nem se aplica somente às famílias que são constituídas nesse processo de adoção legal, jurídico e tal, mas a toda a constituição familiar, né? Então, por isso que todo filho é um filho biológico e afetivo, todo pai é um pai biológico e afetivo, porque, no fundo, essa relação de parentalidade, ela é esse resultado daquilo que era somente biológico, porque aquela bolinha de carne chorona que nasce fofinha, aquela bolinha ali, o pai ou a mãe, é um momento, os genitores, né, eles podem não acolher, não transformar aquela relação puramente biológica numa relação profundamente afetiva. E aí eu acho que o que é interessante nessa frase é que ele não vai do puramente biológico ao puramente afetivo, porque não dá para deixar de ser biológico, mas aí ele sai puramente biológico para profundamente afetivo. Por isso que a gente não pode testar, né? Por isso que a gente não pode pensar na possibilidade de pretendentes que queiram testar para ver se dá certo, porque não tem como. Se você não consegue conquistar esse puramente afetivo, é uma existência sofrida. Uhum. Sim. Você fica no limbo, né? E aí, nesse limbo, na realidade, é interessante você falar isso, porque essa testagem é como se fosse exatamente dar brechas a essas expectativas, né? Eu abro portas para que essa visão ilusória tome algum espaço, né? Porque, continuando aqui no raciocínio do autor, ele diz que o que pode atrapalhar, né, o percurso dessa parentalidade, muitas vezes, é afogar o filho num amor, que, no fundo, eles é um amor, entre aspas, né, não é um amor real, e aí você produz uma versão que você gosta daquela pessoa, não é aquela pessoa, mas é uma versão que você gosta. E aí os filhos, aí a gente volta, né, para aquele episódio lá, que eu queria muito ter conseguido para passar aqui o trechinho para vocês, que é belo, é poético, que os filhos vão ter que se violentar para corresponder a essa visão, essa versão que esses pais criam dessas crianças. Mas aí, como você falou, muitas vezes são os pretendentes, né? Não chegam nem a ser pais, porque dão tanta brecha para que essas ilusões negativas, né, tomem espaço, que não enxergam o outro e fazem com que esse outro precise passar por momentos muito dolorosos para conseguir se encaixar. E, infelizmente, essa realidade é uma realidade adotiva também, de quem já adotou e que ainda segue com esse pensamento, como é também uma realidade da pura biologia adotiva, né? Das pessoas que adotam seus próprios filhos e não conseguem adotar afetivamente. Exatamente. Então, ficam querendo que haja sempre a correspondência entre o que eu quero que você seja e o que você realmente é, né? É a falta de olhar, é a falta de abertura
para o outro, né? E quando acontece o contrário, aí dá para entender na pele, né, quais são as marcas desse processo, né? Porque quando existe a adoção, especialmente a adoção tardia, existe também a expectativa da criança, né? Então, eu achei que a casa ia ter piscina. Não é a ideia de que, eu achei que iam ser pais ricos, eu achei que isso, eu achei que aquilo. E por mais que a criança, muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, seja a parte mais vulnerável, o lado mais vulnerável da história, os pais, quando recebem essa expectativa, conseguem experimentar um pouquinho, né, do que é isso de você ter que carregar o peso de você mesmo, como você é, que existem pesos, e aí você já tem que carregar o peso de uma expectativa do outro. É como se você tivesse que andar com 2 vezes o seu peso, né? Digamos assim. Então, quando a moeda vira um pouquinho, quando ela começa a virar, aí acho que as coisas mudam um pouco de perspectiva, né? O que você acha, Regina? É isso mesmo, é isso mesmo. E são dos dois lados, né? São dos dois lados. Ao longo desses anos, a gente percebe algumas famílias que se encontram sufocadas, né? Justamente por conta dessa falta de flexibilidade afetiva, né? Flexibilidade afetiva do respeito ao outro. Então, é complexo. Então, a gente vê aí algumas famílias que as crianças estão se esforçando o máximo, indo além do que o seu limite, para tentar atender as perspectivas dos pais, porque entende que não tinha família, agora tem, e não pode perder essa família. Então, eu vou fazer qualquer coisa. E é um sofrimento. A grande verdade é que é um sofrimento. E existe também a outra contrapartida, né? Dos adultos, das crianças, na verdade, exigirem que os adultos vejam de forma contrária, né? Então, é delicado, eu vejo isso como um adoecimento, né? Mas é real. E acredito também que a questão do tempo é um fator importante nesse processo. Então, por exemplo, existe a expectativa não só do outro, mas que esse processo também vai acontecer de uma forma muito rápida, né? Então, se a Ana Alzira puder falar aí um pouco, mas o processo dela foi um pouco mais diluído, né, em relação ao tempo, ao contato e tal. Então, talvez essas questões elas tenham tido outro peso, um pouco mais leve, porque você tem um pouco mais de paciência, você não tem essa ansiedade de que esteja tudo perfeito, um final feliz de conto de fadas na primeira semana. Em um mês ou em um ano, né, que o conto de fadas vai estar completo ali, e viveram felizes para sempre. Acho que, e é um processo, né, eterno. Então, talvez começar esse processo com essa compreensão mais serena com relação ao tempo e com relação à expectativa e realidade, facilita bastante, né? Ana Alzira, você queria falar um pouco sobre isso? Sobre o quê? Sobre a expectativa? Sobre ter tido uma experiência assim mais diluída ao longo do tempo, você passou por um processo em que você inicialmente não tinha, né, a pretensão inicial e tal da adoção, e também não, pelo menos teoricamente, né?
E essa ideia do viveram felizes para sempre, não sei se ela chegou junto contigo ali desde o primeiro momento em que você se inscreveu. Não. Na verdade, é assim, o Aí, desejo, né? O desejo de permanecer junto, né? Não felizes para sempre, porque tem os altos e baixos e nada é para sempre, né? Já ele casa e vai-se embora. Mas, assim, o desejo de permanecer com ele na minha vida e permanecer na vida dele se fortaleceu exatamente com a convivência, né? Com o dia a dia, de enxergar exatamente o bom rapaz que ele era, a boa pessoa, que coração gigante, que pessoa linda que existia ali, e assim, soltar a mão passou a não ser mais uma opção, né? Então, assim, mas a gente cria, assim, muitas expectativas, até por desconhecimento. Vou dar um exemplo. Logo quando eu passei a ser madrinha de Felipe, minha proposta para ele foi exatamente que a gente, vamos fazer um curso de inglês junto. Olha a minha ideia, olha a minha expectativa lá nas alturas, eu achando que eu ia estudar com ele, que a gente ia fortalecer assim a nossa relação. Onde, na verdade, né, assim, era uma estratégia totalmente errada. Talvez estudar outra coisa, fazer outras coisas nos unissem mais. Porque aí foi quando ele disse, não, o inglês é muito difícil para mim, porque eu entendi, ei, peraí, né, assim, essa é a minha expectativa, vamos entender o que é que ele... o que é que me conecta com ele que não esteja nesse patamar? Que aí foi aí que a gente foi construindo uma relação de confiança, ele entendendo que em alguns momentos eu iria, vamos dizer assim, me submeter a tudo que fizesse com que eu estivesse mais próxima dele, do mesmo jeito que ele também entendeu que em alguns momentos ele teria que também se submeter a determinadas coisas que iria fazer com que ele se conectasse comigo também. E assim eu acho que a gente tem estabelecido uma relação bem-sucedida, né? E assim, de compreender, um exemplo, essa questão da alimentação, que nem tudo é bacana para ele, apesar de ser para mim. Por quê? Porque não era apto, não tinha costume. Então, eu busco compreender, né? E aceitar, e a gente fazer esse caminho, assim, esse exercício de compreender o limite do outro. Então, assim, ele já me reconhece quando eu chego cansada, quando eu chego estressada, que não é hora de papo. Ele já olhando para mim, já reconhece. Do mesmo jeito que quando ele está chateadinho por alguma coisa, ou ele está com um problema, está com crise de ansiedade, eu só de olhar para ele também já reconheço. Então, assim, eu acho que é isso. Assim, a gente cria, de fato, muitas expectativas, mas é exatamente nessa vivência, nessa relação, que a gente vai aprendendo. Né? Assim, nada foi do jeito que eu imaginei que seria, mas tem sido tão feliz quanto eu achei que seria. Pelo menos eu sinto dessa forma. E eu tenho sempre essa preocupação de perguntar a ele, você está confortável nisso? Está bacana para você? Você está feliz? Está gostando disso? Eu sempre tenho essa preocupação, porque para não cair nesse pecado de achar que o que eu penso, assim, o que eu penso é o que está acontecendo de fato, entendeu? Uhum. É isso, né? A expectativa e realidade com a perspectiva de que não é que vai ser perfeito, e se não for do jeito que você imaginou, vai ser ruim. Mas se não for do jeito que você imaginou, que provavelmente muitas vezes na nossa vida praticamente tudo não é do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente idealiza, vai ser de outro jeito, mas pode ser bom também, né? Agora, só pode ser bom também se a gente tiver... Congelou aqui para mim, Marilinha, congelou, tá meio slow motion sua fala. Melhorou agora? Melhorou. Mariana vai precisar sair em alguns minutos. Ai, Mariana, valeu, pois tá bom. Um cheiro, até a próxima. No próximo... eu vou... Depois, você tem meu WhatsApp?
Eu vou colocar aqui no chat, peraí, deixa eu só parar a apresentação aqui por um segundo, que eu vou colocar aqui no chat o link do nosso Forms, que é o formuláriozinho para saber quem é que estava participando, quem és tu, participante. Certo? Responda aí para a gente, todo mundo que está participando aqui, mesmo que estivesse participando também no mês anterior, também responde, tá bom? Então, é isso, né? Essa postura diante da vida de, ok, não é do jeito que eu imaginei, mas pode ser bom também. E eu acho que essa pandemia está aqui para mostrar um pouco disso, né? 2020 não foi do jeito que ninguém imaginou, mas teve coisas boas também. A gente pode construir, de alguma forma, algo bom também, mesmo diante de uma situação tão ruim. Porque não é bom a pandemia, mas que traz crescimento, que traz novas possibilidades, traz também. Então, essa abertura para enxergar cada ser humano como uma obra de arte da natureza. O Schettini vai fazer essa comparação metafórica, né? Cada um é uma obra de arte da natureza, passível de interpretações daqueles que apreciam, mas que é uma obra de arte em si, né? Então, a gente pode reinterpretar, a gente pode reinventar e tal, mas a obra de arte continua sendo ela, a obra de arte. O ser humano, aquele ser humano continua sendo ele, o ser humano, né? Então, a Mona Lisa, por mais que se façam 1000 reinterpretações dela, que eu acho que é o quadro mais reinterpretado do mundo, essa Mona Lisa, ela continua sendo a Mona Lisa, né? E se ela não fosse a Mona Lisa, não teria nem base para você ter essa reinterpretação. E você precisa olhar para ela. Então, quando você, por exemplo, uma atividade de escola em que as crianças precisam fazer leitura de uma... Valeu, Mariana. Quando as crianças precisam fazer uma releitura, por exemplo, de um quadro, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Olhar esse quadro, observar esse quadro como ele é, antes de recriá-lo, né? Então, muitas vezes, como a Ana Alzira falou aí, eu tinha uma expectativa, né? Eu tinha uma ideia de guiá-lo por um caminho, mas depois eu percebi que eu tinha que parar e olhar como ele é, para depois ajudar nessa construção, que não é nem reconstrução, porque a gente não vai partir do zero, a gente não tem uma tela em branco para pintar, seja um bebê, seja uma pessoa de 100 anos, nenhum de nós é uma tela em branco, né? Então, esse processo de educação tem que ter por base o processo do acolhimento, de olhar para o outro como ele é, a realidade como ela é. E daí vem para a gente já ir fechando, né, porque já vai dar quase 5 horas. O autor ainda coloca uma questão, né? Beleza, a gente tem que acolher esses filhos como eles são e tal. Mas, no fundo, muitas vezes, essas ilusões, elas estão baseadas, às vezes, na ideia de que você pode moldar esse filho da forma que for, né? Então, no fundo, o filho é uma posse? Que poderes esses pais têm sobre os filhos? Os pais têm deveres ou direitos em relação às crianças? E aí eu queria que o D'Alembert falasse um pouquinho disso para enriquecer um pouco a nossa discussão, né? Porque talvez em algum momento fosse praticamente uma posse, né? Fosse praticamente uma coisa que nos pertence, o filho. Mas hoje em dia o nosso olhar precisa mudar um pouco, né? E aí, D'Alembert?
está conseguindo abrir o microfone. Vamos lá. Beleza. Abriu aí agora? Abriu. Bom, são bem instigantes as perguntas, né? Os pais têm deveres ou direitos em relação às crianças. Queria para você que eles têm dois, eles têm direitos e têm deveres. E isso mudou muito através dos séculos, né? Eu lembro que no primeiro encontro que a gente teve, no encontro passado, eu até abordei isso dentro da visão do direito romano. Eu acho que eu falei sobre isso também lá no Papo Família, que a gente fez com o jurídico. Então, se você pensa, por exemplo, em certos direitos que os pais têm, se a gente pensa na questão da obediência, por exemplo. Em direito, sempre que a gente fala que você tem um direito a alguma coisa, isso vai sempre significar, dentro de uma relação de alteridade, que você vai ter que ter outra pessoa que tem um dever para responder àquele seu direito. Então, por exemplo, é praticamente pacífico que a gente sabe que os filhos devem obediência aos pais. Então, eles têm o dever de obediência aos pais. E, automaticamente, se eles têm o dever de obediência aos pais, os pais têm o direito a ter dos filhos obediência. Entendeu? Acho que eu tinha visto, en passant, na questão do texto base lá do Schettini, que para chegar a essa questão do filho ser uma posse, né? Então, se os pais têm direitos e deveres, então, sendo uma posse, ele remeteria ao pai ter, por exemplo, o direito de posse, o direito de propriedade do filho. Isso seria uma coisificação do filho, isso seria uma coisa. Obviamente que isso não se concebe mais isso nos dias de hoje. Mas, como eu tinha falado no encontro anterior, se a gente volta aí 2 milênios, a gente vai encontrar o direito romano dentro do poder, do pátrio poder, né, que hoje não se chama mais pátrio poder, hoje é poder familiar, para trazer a mulher em paridade de condições com o pai, a mãe em condições com o pai. Mas lá no direito romano, por exemplo, dentro do pátrio poder, o pai poderia fazer o que bem quisesse com o filho, poderia inclusive matar o filho, se ele achasse que o filho tinha feito alguma coisa errada e na cabeça dele aquilo era passível de pena de morte, e o Estado romano não entrava nesse métier, porque os pais, cabia ao pátrio, a família, conduzia a família como ele bem quisesse, contanto que a família não trouxesse problemas para o império, para o Estado. Se ele mantivesse a ordem na família dele e aquele núcleo social, que era a família daquele pai da família, não trouxesse problemas para o Estado lavava as mãos, em princípio. Então, por exemplo, era comum o pai poder matar um filho por uma determinada situação que o filho tivesse feito, uma determinada atitude que o filho tivesse tomado, que desagradasse o pai, quando ele queria matar o filho, podia matar. Ele podia alocar o filho dele para um credor dele. O cara tinha dívida com ele, ele ia lá e alugava o filho. Não, meu filho vai trabalhar na sua fazenda aí durante 2 anos para pagar a dívida que eu tenho com você. Então, por exemplo, essa questão de direito se aproximando a um direito de posse, a gente já teve isso em sociedades humanas não muito recuadas, né? Os registros que a gente tem de Roma são bem autênticos, não cabe uma discussão, porque até em função do direito, que o nosso direito hoje ele bebe muito no direito romano, passou para a gente em função exatamente das leis que eram praticadas em Roma e que chegou até aqui ao Ocidente, chegou ao Brasil, primeiro, obviamente, passando pela Península Ibérica, Portugal e Espanha, e chegou aqui para a gente também, certo? Aí, nessa do meio, eu acabei indo da primeira para a terceira e esqueci do meio, que poderes os pais têm sobre os filhos. Alguns doutrinadores de direito de família não usam especificamente o termo poder, a gente fala mais em dever-poder, o poder-dever. E isso vai se encaixar dentro de um complexo de direitos e deveres maior, que hoje se chama poder familiar, que já foi pátrio poder e que hoje se chama poder familiar. E tem 3 núcleos básicos desses deveres, poderes que os pais têm, dentro desse pátrio poder, que está lá no direito de família, que são a questão da guarda, a questão do sustento e a questão da educação. Então, dentro desse grande núcleo chamado, desse grande guarda-chuva chamado pátrio poder, os pais têm fundamentalmente que se responsabilizar pela guarda dos filhos, ou seja, ter os filhos em sua companhia, pelo sustento dos filhos, prover o que diz a respeito à questão emocional, sentimental e material com relação a esses filhos. E, por fim, a questão educacional, prover a educação dos filhos, e é a educação que a sociologia nos traz respaldo, tanto a educação de ordem informal, quanto a educação de ordem formal. Formal no âmbito da escola e informal
basicamente no âmbito da convivência familiar, certo? Então, esse aí é o panorama que a gente teria aí em relação às questões filho-parentais nos dias de hoje, né? Na acepção mais moderna do termo. A gente percebe que é uma coisa cambiante, isso muda, vem mudando através dos anos, mas hoje a gente tem essa tendência a ter uma configuração mais aproximada de uma questão de respeito, de uma questão de valorização da individualidade desses filhos, e que, a meu ver, aqui e ali acaba refletindo um ou outro exagero, e eu estou pensando, obviamente, com as lentes do direito de família, mas que são coisas dos nossos tempos, são coisas dos tempos em que a gente está vivendo atualmente, e que isso vai, obviamente, de uma forma ou de outra, encontrar aí o seu ponto de equilíbrio, o seu ponto de encaixe, para que a gente não tenha exageros demais também. Você não pode admitir hoje em dia que um filho seja uma posse do pai. Acho que tanto quanto você não pode admitir hoje em dia que o filho seja o dono da casa, que os filhos sejam os condutores daquela unidade familiar, porque não são, não tem que ser. Eles não têm, por exemplo, a questão do poder familiar. O poder familiar continua nas mãos dos pais, e os pais é quem tem a condução da família. A condução da família é feita pelos pais, não é feita pelos filhos. Mas a gente observa hoje em dia alguns modos de discussão que já está se aproximando de umas linhas dentro do próprio direito de família, que já trabalham com algumas perspectivas de uma certa democracia interna no âmbito do lar, e que alguns autores já consideram os filhos como algo próximo dos pais, inclusive em termos de decisões para a família. Então, os pais querem ter uma condição para a família, tem que consultar os filhos, para saber o que os filhos acham. E aí aí que eu estou dizendo que é preciso a gente ir devagar com a dor, porque o santo continua sendo de barro, e na época a gente saiu de uma situação muito ruim no passado, de ditadura, de poderes ditatoriais, de um patriarcalismo exacerbado e ruim, que a gente sabe que é ruim, e se for praticado hoje em dia, vai continuar sendo ruim, mas eu acho que a gente não pode sair do 8 para o 80, né? Porque a gente a minha geração, por exemplo, sofreu muitas questões de intransigência mesmo, e de uma autoridade paterna muitas vezes exacerbada, de uma certa ditadura dentro de casa, para a gente também virar agora um oba-oba, que os filhos podem fazer o que querem, e os pais vão ter que aceitar tudo que os filhos querem, porque senão vai traumatizar a criança, enfim. Então, é só preciso ter um pouco de tempero nessa situação. Não é porque a gente estava numa situação muito ruim e que a gente vai passar por uma situação totalmente diferente, vai sair do 8 para o 80. Não, a gente está percebendo que as conquistas estão havendo, os debates estão sendo encaminhados tanto em âmbitos extrajurídicos quanto jurídicos. A gente tem tido um apoio dentro do direito muito forte de outras ciências, como psicologia, como sociologia, e eu acho que os debates sempre têm que existir. Acho que o debate enriquece, o diálogo enriquece, e você trazer visões de outras ciências é muito importante para o direito. E eu não sou avesso de forma nenhuma a isso. O que eu penso é que a gente precisa ir com certo vagar, com certa temperança, para que a gente não imagine que uma situação que a gente viveu em épocas não muito remotas ou não muito afastadas da atual, a gente tenha que simplesmente migrar de um ponto para o outro diametralmente oposto. Acho que é preciso ter um pouco de parcimônia com o debate dessas questões. Mas, em termos gerais, é isso aí. Eu acho que se a gente pudesse fazer um apanhado geral da situação das três perguntas, os pais têm responsabilidade plena em relação aos filhos, aos pais cabe a condução dos destinos da família, e pelo menos os filhos, enquanto menores forem, enquanto que a gente chama de direito de incapazes forem, eles têm que se reportar aos pais, e os pais são responsáveis, principalmente dentro do chamado poder familiar, por aqueles poderes e deveres principais que eu falei, principalmente a questão da guarda, o sustento e a educação dos filhos. Em linhas gerais, é isso. E foi muito interessante aí do que você falou do exagero, né? Porque uma coisa é a autoridade, né? Outra coisa é o autoritarismo. E uma coisa é você ter o poder o poder e o dever, né? Da condução daquela vida. Outra coisa é você tratar aquela vida como se fosse uma posse sua, né? E quando existe esse exagero, o que acontece?
esse filho é retirado de você. Então, você não pode, que na realidade, o que é que nós, dentro do pensamento, né, da adoção, da concepção de que a adoção é a filiação, né, e a parentalidade, essa relação profunda, afetiva, a partir do momento que você trata como uma posse, você não adota. A partir do momento que você traz como um simples objeto, né, do seu ser, do seu desejo, não existe ali o amor que acolhe, o amor que enxerga o outro como outro. E o outro, que em algum momento vai estar no tempo da vida dele, né, de ser mais conduzido por esse pai, de ser mais educado por esse pai, e que em outro momento já vai estar em uma situação mais de decisão assim, comunitária, né? Mas que não perde aí o respeito, que não perde a relação da afetividade, né? E aí, para encerrar, o que o Schettini vai refletir é que os direitos que temos sobre os filhos são, na realidade, que decorre do relacionamento que estabelecemos com eles e que retorna pela dinâmica natural da interação. Então, se amamos, haverá a possibilidade de sermos amados. Se abandonamos, poderemos ser abandonados. Se desconhecermos suas singularidades, corremos o risco de não sermos reconhecidos. Então, a gente falou bastante, né, das singularidades, das pluralidades, e é importante que a gente enxergue o outro como um ser singular, porque nós também somos seres singulares. Então, a partir do momento que a gente não enxerga os nossos filhos, especialmente nessas crianças e adolescentes e adultos, às vezes, né, que chegam nas nossas famílias para que a gente acolha eles como filhos, se a gente não tem esse olhar de enxergar a realidade deles, pode ser que as nossas realidades não sejam também enxergadas por eles, e os nossos anseios também não sejam compreendidos. E aí esse elo profundo da afetividade, ele pode não acontecer, né? Então, é bastante esse equilíbrio, né? Essa troca profunda, afetiva, que o Schettini defende, né? Para que haja esse respeito à singularidade, essa convivência com essa singularidade, a resposta do Schettini é a afetividade. Então, e aí, para que a gente consiga encerrar o nosso encontro, a gente pensou, né, no mês passado, que o nosso encontro poderia ser com o final, né, a produção dos nossos encontros, poderia ser com artigo, com podcast, com vídeo, com a live, com quadrinhos, com e-book, com resumo ilustrado, com um monte de coisa. Mas e aí, dessas discussões, quais pontos importantes, por exemplo, de hoje, a gente pode guardar para a nossa produção coletiva lá no final do semestre? O que vocês acham que foram os principais tópicos de hoje? O que mais marcou vocês nessas discussões? Eu queria dar um oi aqui. Marisa da Costa não estava aqui antes, né? Seja bem-vinda. Eu vi agora o convite. Lá do Rio de Janeiro. Menina,
É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu vi lá o convite, que eu só vi agora, eu estou em obra aqui, acabei de despedir do pedreiro, mas acontece que no corre-corre, aí eu vi vocês, eu falei, Dodão lá, estou com saudade. Ah, que maravilhoso. Mas então, do pouquinho que você escutou, dona Marisa, o que a senhora acha que é um ponto importante, que a gente vai fazer uma produção com essas discussões? E aí, do que foi discutido hoje, que a senhora escutou, o que a senhora acha que a gente precisa guardar? Lembre-se de falar sobre isso aí também. Isso é importante. Eu estou colocando até desse jeito, assim, pertinho, porque pelo telefone a voz fica assim, um pouco confusa, né? Mas, de qualquer maneira, você está falando aí em relação pais e filhos. Não deu para eu ver tão bem. Eu fiquei vendo o que estava lá no cartaz de vocês, que vocês colocaram aí antes, e depois vocês colocaram aí sobre o cartazinho de Luiz Schettini. Porque aí apareceu sobre, como é que se diz? Mas, agora, meu dedinho é nervoso, mas o que eu acho importante, eu não sei, não deu para escutar direito, o microfone não está tão bom. E eu, como é que se diz? Eu não pude, ainda conversei com o pedreiro também, eu não consegui, porque eu entrei tem uns 15 minutinhos. Aí eu só vi os dois cartazinhos e vi também que vocês falaram, mostraram, além dos dois cartazes que você estava falando aí, eu agora não estou conseguindo nem ver vocês, eu vou ver se eu consigo sair, eu não sei se vocês estão terminando e voltar, porque simplesmente eu estou querendo botar no computador. Eu sempre passo o link para o computador, para o e-mail, para eu abrir no computador. Marisa, mas acontece que eu não tive tempo. Marisa. A gente já está finalizando, então nós já estamos finalizando. Eu acho que não vale a pena você sair. Então, eu calculei isso, que já tenho, quando eu entrei, já tinha 1h e quase 1h20 de reunião. Eu falei, já deve estar terminando. Mas, de qualquer maneira, o que eu acho importante em relação ao relacionamento de pai e filho, eu acho que é compreensão. Você, às vezes, esquece que você... Eu não sei o que foi colocado, mas Schettini sempre fala muito sobre educação. E aí eu acho que você sempre entendeu, tentar escutar o que a criança está colocando também, porque às vezes a gente escuta uma coisa e a gente não sabe o pensamento todo da criança, o que é que ela está pensando quando ela se expressou, principalmente quando é um filho adotivo que está começando a se relacionar, a criar vínculo e construir uma relação. Ele, às vezes, ele fala uma parte, mas a outra parte está subentendida. Eu, numa reunião, eu mencionei até uma coisa que eu não sei quem contou, mas que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho que foi até lá em Belém do Pará, no encontro deles lá. Eles falaram, a Rejane estava lá, talvez ela lembre disso, eu não sei nem se foi a Rejane que falou isso, mas de uma criança que deu para a mãe um presente, era uma maçã, e a maçã estava mordida. E aí olharam espantados, né? Como é que ela dá uma maçã sem estar inteira, mordida? Aí eu só sei de uma coisa, que quando a mãe perguntou o que foi que você me deu essa maçã, ela falou, mamãe, tinha uma porção de maçã, eu mordi várias, a mais gostosa era essa e eu trouxe para você. Então, depende, eu acho assim, a gente tem que... Às vezes não são através de palavras, mas através de gestos que você não compreende, e na educação dos filhos, na relação dos filhos nessa construção, a gente tem que estar atento ao que eles estão querendo expressar com os gestos deles, às vezes com os olhares e com as palavras. Ai, dona Marisa, obrigada. Anotei aqui, sim. Foi bem coerente com o que a gente falou. E aí, então, eu quero perguntar aos outros. Leliane, que estava aí tão caladinha, antes do que você escutou, o que você acha que é importante para a gente reter, digamos assim, para fazer uma produção futura aí?
Será que ela está conseguindo falar? Sou bem tímida para falar, mas não tem problema. Você vai querer escrever alguma coisa? Eu acho que sim, né? Ou não? A relação entre pais e filhos adotivos e biológicos são bem parecidas. Ah, legal. Pronto, vou colocar aqui. Vou até copiar e colar do jeito que você colocou, do jeito que você falou. Ana Alzira, você quer Eu acho que um dos pontos mais importantes, assim, que não pode faltar em nenhuma discussão acerca de adoção é exatamente a questão do respeito à história da criança ou do adolescente, porque às vezes a gente quer passar por cima disso, né? Assim, com um instinto muitas vezes até de proteção, porém é importante entender que a pessoa já chegou com uma parte dela construída e que a gente não pode ignorar isso de forma nenhuma. Rejane. Então, eu estava com isso aí na cabeça também, né? Que é a mesma coisa que a Ana Alzira colocou, que é a sua parentalidade biológica, que não pode ficar fora, a questão do respeito, né? A essa sua história, que foi bem colocado aqui e que a gente entende que não dá para ficar isento, né? Porque faz parte da sua história e a gente não pode fazer de conta que você vai para uma família e que vai começar do zero, como você colocou, usou o termo de folha em branco, né? Então, assim, é necessário que conste essa parte aí, sim. Anotado. D'Alembert. Está concorrendo live aqui, então vou silenciar. Eu acho que eu destacaria, dentro dessa linha aí, até complementando os pontos que você já colocou aí, Marília, na sequência, eu acho que, assim, se a gente pudesse pensar dentro da relação pais e filhos, e dentro desse quadro final aí, lá do Schettini, das possibilidades que ele fala, da questão de amar e ser amado, conhecer e reconhecer, algo nesse sentido, então me foge agora os termos específicos, né? Mas eu percebi que ele teve um cuidado, eu acho que isso não foi à toa, de sempre falar em termos de possibilidades. Se você fizer isso, pode ser que aconteça aquilo. Se você fizer isso, corre o risco de ser não sei o quê. Entendeu? Pronto, exatamente, esse ponto aí. Se amados, haverá possibilidade de sermos amados, se abandonados, poderemos ser abandonados. Se desconhecermos essas igualdades, corremos o risco, né? Você vê sempre a questão de possibilidades. Então, dentro desse mote aí, eu acho que a gente poderia, a minha contribuição aí para o ponto de relevante da discussão, era imaginarmos que o fluxo de ações, de atitudes, pensamentos que se opera dentro da relação entre pais e filhos, ele é um fluxo que ele se desenvolve mais no campo das possibilidades do que de certezas. Entendeu? Acho que a gente vai caminhar sempre com possibilidades, sempre com chances de você fazendo uma atitude, aquilo reverberar de uma certa forma no seu filho. E vice-versa, o filho também fazendo uma atitude, aquilo reverbera de uma certa forma no pai. Mas você tem sempre possibilidades, você não vai ter nunca certeza de que você fazendo isso, a resposta vai ser necessariamente aquela e vice-versa. Vier uma contraproposta de lá para cá, a situação do pai também vai ser, ou dos pais, no caso, vai ser necessariamente aquela. Então, eu acho que imaginar esse fluxo e esse intercâmbio entre a relação paterno-filial, eu acho que ela está ancorada muito mais mesmo em possibilidades de situações do que em certezas de situações. Outra coisa, expectativas e realidades, que foi bem colocado aqui, né? Tanto de um lado como de outro. Isso. E
do que me chamou a atenção é a transformação. Acho que, para mim, esse foi o grande tchan, é a transformação do puramente biológico no profundamente afetivo. Porque eu acho que, para mim, isso resume muita coisa, né? Traz o lance da diferença, da pluralidade. Eu acho que eu colocaria, além dessa pluralidade, né? Pluralidade e a transformação que o amor para a relação parental, né? Essa transformação do amor do biológico, do puramente biológico para o profundamente afetivo. Bem produtivo, hein? Somos maravilhosos. Eu não sei responder esse negócio aqui no coisa, não, porque eu não estou conseguindo acesso para falar no chat. Se você puder mandar pelo meu WhatsApp, eu respondo o formulário. Sim. Depois. Agora. Pronto. Eu acho que já está ótimo, né? Já daria muita coisa só com isso aqui. E depois a gente vai ter que juntar com os outros, né? A gente vai tentar juntar, vai tentar encaixar, né, algumas dessas discussões. Mas eu estou achando massa. E para o próximo mês, o nosso tema é a negação das origens. Então, se vocês quiserem trazer alguma pesquisa já, algum outro texto, alguma outra coisa, para além do texto base do Schettini, é massa. Certo? Vocês trazem algumas anotações aí. Qual é o tema? Diga aí de novo. O tema é a negação das origens. Deixa eu ver. Negação da origem. E eu vou te mandar logo aqui, vê se já no link. Eu acho que é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada, foi ótimo, eu adorei. Stop sharing. Só uma dúvida, Leiliane, quem és tu, Leiliane? Você é do grupo que a voz do chamou era Cláudia, mas um jovem que não conhecia. Eu gostei de participar, mesmo que um pouquinho. Olha aí, D'Alembert. Leliane GA de Recife, JP, é isso? PB. Leiliane, o nome daquele rapaz que está aí o rapaz que está participando com voz de Cláudia é quem? É D'Alembert. Foi a proximidade jurídica, viu, Marisa? É a proximidade, talvez, jurídica. Ele faz parte do jurídico do Acalanto e faz parte do setor de educação, do Departamento de Educação também. A Marília, que é essa aí que está com o nome Acalanto Natal, é uma das diretoras do Departamento de Educação. E aí, Marisa, esse projeto é um projeto que já tem, eu acho que 3 anos, Marília? Você falou. Estudos, 3 ou 4 anos, eu não me lembro bem. D'Alembert, lembra? É 3. Acho que 4. Acho que 4 anos. Eu não sei bem. E hoje eu divulguei lá na Angaad, acho que é por isso que... E no Norte e Nordeste, porque eu digo, poxa vida, já que é online, né? Então dá acesso a outras pessoas, sim. É uma proposta de estudo, é muito interessante. Próximo mês tem mais. Gostei, obrigada. Pena que eu vi tarde. Desculpa, Maria, eu tomar a fala assim, foi só para situar o pessoal.
Não, pelo amor de Deus. Que isso? Pois tá certo, então. Então, bom final de semana para vocês. Se cuidem. Saúde, saúde, paz. E acolhimento, né? Olhem para o mundo um pouco com um olhar um pouco mais acolhedor. Na paz, obrigada pela oportunidade de participar. Foi ótimo, Leiliane. Participe mais. Próximo mês tem mais. Tá bom? Um beijo, bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigada para vocês também. Obrigada. Tchau. Próximo mês. Tchau.